Aos nossos cumprimentos aos queridos irmãos, que nesta mensagem o Espírito Santo do Senhor venha falar ao nosso coração. O tema de hoje nós vamos falar sobre os perigos espirituais. Assim como corremos riscos ou perigos nesta vida, assim sucede o sentido espiritual. O escritor da palavra de Hebreus, que está escrito no livro da vida, ressalta sobre esses perigos, as advertências que podem ser comprovação daquilo que Paulo nos ensinou em suas cartas, pois seus ensinamentos continuam até hoje. Eles nos encaminharão até o dia do Senhor. De maneira muito sucinta, quero falar sobre o serviço cristão, o princípio das dores e as recompensas do Senhor aos seus obreiros. O assunto tem um conteúdo riquíssimo. E fala sobre arrependimento, crescimento espiritual, que está escrito em Hebreus capítulo 6, no versículo de 1 e 2. É o que mais necessitamos, principalmente aqueles que têm um chamado para o serviço cristão. O ensino bíblico que recebemos sobre o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno é fundamental, não somente para os membros, mas para aqueles que ensinam a palavra de Deus. Durante nossa missão, não estamos isentos das dificuldades, principalmente quando exercemos uma liderança no ministério cristão. Os perigos, as ameaças perdurarão todo o tempo. Basta lembrar-se de que Jesus falou dos seus discípulos sobre as perseguições aos cristãos em todo o mundo. Esse é um dos sinais mais claros naqueles dias. Mateus 10, 22. Lucas, capítulo 21, 17. Jesus falou algo que tem nos desesperado, que está escrito em Mateus, capítulo 24, no versículo 32 e 33. Aprendeis, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se tornar terro e brotar folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Aqui, Jesus faz referência à restauração de Israel, parte essa já cumprida. Israel brotou, daqui para frente é aguardar o desenrolar dos acontecimentos escatológicos, que inclui a segunda volta do Messias até o julgamento das nações. Muitos sinais anteciparão a volta do Senhor. Alguns sinais foram profetizados por Jesus. E ouvides falar de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, o reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Mateus capítulo 24, no versículo 6 a 8. Nesse tempo, muitos voltarão atrás, caindo em tentação, se escandalizarão e abandonarão a fé. Aqueles que forem fiel a Deus até o fim terão recompensa pelo seu trabalho. Deus não é injusto para esquecer-se de vossa obra, com amor fizestes. Está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 10.
No entanto, desvieis mostrar o mesmo cuidado e zelo até o fim. Não sejais negligentes, mas seja exemplo, pois a fé e paciência herdam as promessas. Hebreus 6:12. Amados irmãos, estamos chegando às últimas etapas das profecias ditas pelo profeta Jesus Cristo. Portanto, devemos prosseguir para a perfeição. Prossigamos firmes a nossa convicção, a esperança sobre que a nossa recompensa virá a parte do Senhor. A nossa maneira de viver deve ser exemplar, vivendo de modo digno, pois somente nesta maneira Deus cumprirá os seus desígnios em nós. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta será a maior recompensa que receberemos da parte do Senhor. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, com a graça do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.